Olá, eu sou o Matheus, vou estar comentando acerca aqui do nosso ML, do nosso Golfo Criacional Singleton. Então, de forma breve aqui, o objetivo desse padrão criacional é justamente nós podermos ter um controle, né? Então, ter apenas uma instância, garantir que as nossas classes tenham apenas uma instância, né? Fornecer aí um ponto de acesso global. No contexto do nosso sistema, a gente usou para a classe group, né? Que a gente precisa de um único gestor central para todas as operações de grupos, para ter justamente essa consistência de estado, de um ponto de acesso global controlado. Olhando aqui para o nosso diagrama, a gente tem a classe group, que está marcada aí, né, no singleton, e aí nesse diagrama a gente tenta ilustrar exatamente como que essa restrição de uma única instância é aplicada. Então, o primeiro pilar aqui é o atributo estático privado, né? Esse static instância group, ele pertence justamente a classe, né? É justamente o responsável por armazenar a única instância criada. O segundo pilar aqui do nosso diagrama é o que está logo aqui embaixo, é o group, um tracinho. Quando a gente torna privado, a gente impede que qualquer classe externa crie novas instâncias. Então, o group, menos group aqui para nós, ele é o nosso construtor privado. E o static instância é o atributo estático. E aí, o que esse group faz? Ele força o uso do método de acesso, que a gente vai ver aqui logo nesse método de acesso que mostra, no caso do nosso diagrama, é o Static Synchronizing, né? Então, como se fosse o nosso terceiro pilar. É um método estático público, e no código vai ser apresentado posteriormente. A gente tem lá um getStance aqui, e é como se fosse o nosso único caminho para obter a instância. Inclusive, ele tem uma lógica aí implementada, né, que é a lógica lazy loading. Ela cria uma instância apenas se for a primeira vez que a gente vê através desse if aqui, né? If instância igual a null. E a partir daí a gente apenas retorna uma instância existente. O uso desse synchronize no método é muito importante porque a gente consegue garantir que várias partes do sistema tentem obter a mesma instância. Então, é como se fosse múltiplas threads, né? E aí a criação da instância única será segura e controlada. Então, a gente tem essas entidades associadas, as classes subgroup e user. O grupo, conforme comentei, ele gerencia essas duas entidades, as duas entidades principais do nosso domínio. O relacionamento que a gente tem com o subgroup aqui é a composição, né? Então, composição com subgroup, relação de composição. E a multiplicidade de 1 para muitos indica que esse único grupo contém muitos subgrupos. Então, o subgrupo depende do grupo principal para existir. O relacionamento user aqui é de agregação, no caso, a agregação aqui dos membros, né? O uso ele pode existir fora do contexto do grupo, mas é gerenciado por ele, através de métodos como adicionar membro e remover membro, que está aí mais explicado no contexto geral da nossa IA. Vai ser mais detalhado posteriormente no código, apresentado aí pelos nossos colegas. E a gente tem um exemplo do código aqui para a gente entender melhor, nós entendermos melhor essa UML. Eu falei aqui uma breve menção ao esse arquivo, o JWT. Ele implementa essa lógica aqui, conforme a gente vê no diagrama. É o que garante aí que em classes, como nosso JWT, ou no próprio grupo, as chamadas getStance aqui, sempre retornam o mesmo objeto, que é a prova de que o padrão não está funcionando corretamente.